Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo novamente ao canal. Olha aí, véspera da prova do Enem, certo? É amanhã a prova do Enem, então eu estou gravando essa aula aí. Para você que tem dúvida em permutação simples e com repetição, não saiba aí diferenciar uma das duas, vou passar essa aula aí para tirar essa dúvida de vocês, tá bom? Vem comigo. Então é isso, gente. Essa aula aqui é a continuação do nosso mini curso aí, né, de análise combinatória, onde nós já falamos sobre a sua definição, falamos sobre princípio fundamental da contagem e fatorial. E hoje nós vamos falar sobre permutação simples e com repetição. Como nós podemos diferenciar essas duas naquele dia lá, né, tão importante que é a sua prova. A permutação simples nós podemos mostrar dessa forma aqui, com essa fórmula de Pn, né, onde esse n é o número total de elementos onde vão ser permutados, tá? E esse n nós chamamos de n fatorial, certo? No caso da correpetição, nós vamos utilizar essa fórmula aqui, gente, ó, P de n, né, que é o total, e aqui em cima nós vamos ter os elementos que vão se repetir, certo? No caso eu coloquei aqui como simbologia o alfa, o beta e o gama. Isso é igual ao n fatorial, que é o meu total de elementos que vão ser permutados, dividido pela quantidade de elementos que vão se repetir na palavra, tá? Ou na questão. Então, olha lá. Então, aqui vai ter alfa fatorial, beta fatorial e gama fatorial, tá? Então, olha lá. Como é que eu posso diferenciar essas duas? Eu vou dar um exemplo aqui de permutação simples para você entender melhor. Como nós podemos permutar a palavra pai, por exemplo? A palavra pai, se nós formos utilizar o diagrama da árvore, nós vamos ter o P, o A e o I aqui, certo? Então o P ele pode formar o Pá com o A e com o I, o A com o I e com o P, e o I com o A e com o P, certo? Então aqui ó, nós vamos formar quem? PA sobra quem? O I. Aqui ó, o P e o I sobra quem? O A. AI sobra quem? O P. E A e P sobra quem? O I. Aqui da mesma forma, com o I, começando com o I, tem IA, IP, IP, IA. Com isso, nós podemos formar uma sequência de anagramas, ou seja, as formas que elas podem permutar, de que forma elas podem se alterar aqui na posição, essas letras, formas distintas. Então, eu vou ter aqui o seguinte, ó. Só apagar aqui. Eu formei aqui P, AI, que é PA, AIP, API, IAP e IPA. Quantos anagramas eu formei? Quantos anagramas eu pude permutar? 6 anagramas. 6 anagramas diferentes. Ou seja, esse P, esse pai aqui, essa palavra pai, eu pude permutar de quantas formas? De 6 vezes, né? De formas diferentes, onde essas letras podem se alternar de posição. Mas isso aqui a gente pode resolver da seguinte forma também, ó. A gente pode utilizar o P de N, que é o meu elemento, né? É o número de elementos. Quantos elementos tem? 1, 2, 3 letras. Então eu vou ter aqui o 3 fatorial. E esse 3 fatorial é a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 1, que nós vimos lá na aula passada de fatorial. Então é só fazer aqui a multiplicação. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Tá? Então, tem algumas questões de permutação simples que nós vamos precisar utilizar a fórmula. Não tem como fazer pelo diagrama da árvore, né, porque é muito comprido e vai dar muito trabalho. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, permutar a palavra amor, por exemplo, amor, eu vou ter quantas letras aqui, ó? 1, 2, 3, 4 letras, certo? Se eu for permutar aqui de acordo com o diagrama da árvore, vai dar muito trabalho. Então, na prova, a gente tem que ganhar tempo. Então, como não dá para fazer assim, a gente vai fazer dessa forma. Quantos elementos distintos tem aqui? 1, 2, 3, 4 letras, não é isso? Então, eu vou ter aqui o P de N, que é igual a N fatorial, onde esse P de N é o meu total, que no caso aqui é 4, certo? Então, eu vou ter aqui 4 fatorial. E 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Quanto é que dá isso aqui?
4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1 dá 24. Então eu posso permutar aqui a palavra amor de 24 vezes, ou seja, ela vai possuir 24 anagramas diferentes aí, tá, gente? Então essa aqui é a simples, a base, né, da permutação simples. Então podemos resolver dessa forma, mas eu vou passar aí na frente umas questões para a gente ver como a gente pode abordar de forma diferente essa permutação simples aí, tá? Eu vou apagar aqui o quadro e vou passar um exemplo agora de permutação com repetição, tá bom, gente? Vem comigo então, gente. Agora a gente vai fazer um exemplo aqui de permutação com repetição, utilizando essa fórmula aqui, tá? Então, se lá na questão ele está pedindo que você ache quantos anagramas tem na palavra, deixa eu ver, exemplo 1 aqui, arara. Arara. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela fórmula ali e vou aplicar aqui na palavra arara. De quantas formas eu posso permutar, certo? Eu não vou poder utilizar a permutação simples porque eu tenho aqui letras iguais, tá? Como o A e o R. O A tem 3A e o R tem 2 aqui. Então não posso utilizar a permutação simples, eu vou utilizar a permutação com repetição. Como? Olha lá. Eu vou ter aqui, ó, a permutação, né, de N elementos, que é o meu total aqui, ó, são quantos? 1, 2, 3, 4, 5 letras. Então tenho 5 elementos, pode ser permutado. E esses 5 elementos é o 5 fatorial. Isso aqui divide o quê? As letras que vão se repetir. No caso aqui, começando com o A, quantas vezes o A se repete? 1, 2, 3 vezes. Então eu vou ter aqui 3 fatorial, certo? Tem alguma outra letra que se repete? Sim, o R. O R se repete 2 vezes, olha lá. Então eu vou ter aqui o 2 fatorial. Como é que eu posso desenvolver isso aqui? Se eu for desenvolver todos 5, vai dar mais trabalho. Então quando eu tenho aqui um fatorial, embaixo eu posso desenvolver esse fatorial aqui no numerador, até chegar no maior daqui para poder cortar, para simplificar. Isso vai facilitar o nosso cálculo, tá? Olha lá. Então aqui eu vou desenvolver o 5 até o maior aqui, ó, que é 3 fatorial. Então vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Cheguei onde eu queria, ó. Então aqui vai ficar o 3 fatorial e o 2 eu posso desenvolver, ó, o 2 vezes 1, certo? Então aqui, ó, veja que eu tenho 3 fatorial em cima e 3 fatorial embaixo. Então eu posso cortar, simplificando para facilitar o meu cálculo. Sobrou o quê? O 5 e o 4. 5 vezes 4, 20. Dividido por 2. Nesse caso aqui dá quanto, gente? 10. Certo? Então olha lá, gente. Vou passar mais um exemplo aí para a gente entender melhor sobre permutação com repetição. Olha lá. Eu vou colocar aqui outro exemplo, exemplo 2. Quantos anagramas podemos achar na palavra macacada? Note o seguinte, primeiro temos que ver a quantidade de elementos que vamos ter aqui no total para nós podermos permutar aqui o nosso N fatorial, tá? Segundo passo, verificar se tem letra repetida. Se tem letra repetida, nós vamos utilizar quem? Permutação com repetição. Então, quem é o total aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos 8 letras, né? Então, o total aqui, o nosso N é quanto? É 8 fatorial, certo? Utilizando a nossa fórmula com repetição. Agora, qual é o segundo passo? Analisar quantas letras tem repetidas. Note que repetida temos aqui o A e o C. Certo? Então, as repetidas que nós vamos colocar aqui no denominador. Certo? Então, aqui vamos começar pelo A. Olha. O A tem 1, 2, 3, 4 letras repetidas. Então, vou colocar aqui embaixo o 4 fatorial. Certo? Agora, nós vamos passar para a letra seguinte. É o C. Então, quantas letras tem? 1, 2. Então, eu vou colocar aqui quem? 2 fatorial. Desenvolvendo essa permutação com repetição, eu vou ter o quê? Eu posso desenvolver aqui o 8 fatorial até chegar aqui em 4 fatorial, para mim poder simplificar e cortar para facilitar o meu cálculo, certo? Então aqui eu posso fazer 8, 7, 6, 5 e 4, certo? Vou dividir por quê? Por 4 fatorial. 4 fatorial, certo?
E 2 fatorial, que é a mesma coisa que 2 vezes 1. O que é que eu posso fazer agora, professor? Cortar aqui, ó. Simplificando aqui 4 fatorial com 4 fatorial, sobra quem? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, dividido por 2. 2 vezes 1 é 2. Para facilitar ainda mais o meu cálculo, eu posso simplificar aqui, ó, o 8 e o 2. Eu vou ter o que? A minha permutação é quanto? Permutação de 8, né? Minha permutação de 8 elementos é quanto? 7 vezes 6 vezes 5. Note que aqui, ó, 8 dividido para 2 dá 4. Então, isso aqui dá quanto, gente? 5 vezes 4, 20. 20 vezes 6 dá o quê? 120. E 120 vezes 7 dá 840. Ou seja, na palavra marcada, quantos anagramas eu posso achar? 840 anagramas. Ou seja, ela pode permutar aqui de 840 formas diferentes aí, tá? Então, esse aqui é mais um exemplo aí de permutação com repetição, tá, gente? Então, vou apagar aqui e vou passar mais pessoal, esse exemplo muito interessante. Quantos anagramas da palavra matemática começam com E e terminam com I? Então, o primeiro passo é contar quantas letras tem aqui em matemática. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 elementos, certo? Então, meu P de N vai ser quanto? 10 fatorial. Agora, eu vou verificar se tem alguma letra que se repete. Eu tenho aqui o A que se repete, o T que se repete, o M. Então, eu posso observar e entender que é uma permutação com repetição. Então, vou utilizar esta fórmula aqui, certo? Então, qual é o primeiro passo? Eu vou colocar aqui as posições dos 10 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Então, olha lá. Aqui, note que tem uma restrição. Qual é a restrição? Ele tem que começar com a letra E e terminar com a letra I. Então, eu posso colocar aqui, ó, o E e o I, certo? Então, essas posições, elas são fixas, certo? Da palavra matemática. Eu vou colocar bem aqui, ó. Matemática. Então, eu já posso descartar 2 elementos aí, que é um que fica no início e um que fica no inicial, no final, por causa da minha restrição. Que nesse caso aqui é o E e o I, certo? Então, esses elementos aí não vão participar aqui da permutação no centro, porque na restrição ele já está dizendo que um vai ficar aqui nessa posição fixa no início e um na posição fixa no final, tá? Então, quantos elementos sobraram, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer uma permutação de N, certo? Onde eu vou ter aqui meus elementos que vão se repetir. Onde eu vou ter o total de elementos, fatorando aqui, né, fatorial, certo? Dividido pelas letras, né, que vão se repetir, certo? Então, olha lá. Aplicando, eu posso fazer o seguinte, ó. Quantos sobraram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espaços, ou seja, 8 lugares aqui onde essas letras que não estão circuladas aqui vão fazer a permutação, certo? Vão fazer a ordenança aqui de lugares, tá? De posição, no caso. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Eu vou colocar aqui o meu espaço, né, que está faltando, são quanto? Quantos lugares aqui? 8. Então, é 8 fatorial dividido. Quantas letras se repetem? Note que eu já eliminei quem? O E e o I, porque estão nas duas posições fixas aqui, segundo a restrição da questão. Então, sobra o M, o A, o T, o M, o A e o T, o C e o A, tá? Então, eu tenho aqui o total que sobrou 8 fatorial, e eu vou dividir pelas letras repetidas. Vamos começar com o M aqui, ó. O M se repete quantas vezes? 1, 2 vezes. Então, aqui embaixo eu vou ter o quê? 2 fatorial, certo? Multiplicado por quem? Vamos ver quanto se repete o A. 1, 2,
3 vezes, então é 3 fatorial, certo? E agora vamos passar para o t, ó. O t se repete 2 vezes, então é 2 fatorial, tá? Com isso nós fechamos aqui a resolução, agora é só a conta aqui, né? Olha lá, 8 fatorial, eu posso desenvolver esse 8 fatorial, gente, até o maior daqui, ó, que está embaixo. E quem é o maior? 3 fatorial, porque assim eu vou cortar e vai facilitar meu cálculo. Então aqui vai ficar 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial, que é o maior que tem aqui embaixo. Isso aqui vai ser dividido por 2 fatorial, 3 fatorial e 2 fatorial, tá? Então olha lá. Eu posso agora cortar aqui, ó, 3 fatorial com 3 fatorial. Vai sobrar o quê? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Dividido 2 vezes 2 aqui, né? Porque 2 fatorial é 2 vezes 1, então é 2. 2 fatorial vezes 2 fatorial dá 4. E agora, ficou fácil? Só cortar bem aqui, ó. Simplificando aqui o 4, sobrou o quê? O P de 8, né? Vai ser o quê? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Então quanto é que dá isso aqui, gente? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Olha lá. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 7, 210. E 210 vezes 8 dá 1680. É o meu resultado final aqui dessa questão de permutação com repetição, tá? Então eu vou apagar aqui e vou passar mais um exemplo aí para você. Olha lá, gente, então para a gente finalizar essa aula de permutação simples e com repetição, eu vou passar esse último exemplo aqui e vamos ver como é que a gente pode resolver essa permutação, tá? Olha lá. Determine o número de anagramas da palavra migrante. Então qual é o primeiro passo? Verificar qual o número total de elementos que tem essa palavra. Certo? Então vamos contar lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras, né? E aqui no caso eu poderia fazer o quê? A permutação de 8 fatorial? Sim, mas se não tivesse a restrição, olha. Note o seguinte, olha, que possui as letras RAM sempre juntas e nessa posição. Então a restrição aqui é o seguinte, que essa palavra aqui, RAM, ela tem que estar o quê? Juntas. Ou seja, ela vai valer como um elemento, tá? Por quê? Porque ela tem que estar nessa posição, então não vou fazer a permutação entre elas. Olha lá, como a gente pode entender isso aqui, ó? Eu vou colocar aqui os 8 espaços aqui dos 8 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Suponhamos que a palavra RAM esteja aqui, ó. Então, se ela está aqui, eu considero que isso aqui se torne só um elemento, ó. Certo? Se tornando isso aqui só um elemento, quantos fatoriais faltam aqui, ó? 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5 espaços. Só que essa aqui ela é considerado como um elemento. Então aqui a gente vai fazer a permutação de que forma? 6, porque isso aqui é considerado como 1, porque essa letra RAM ela pode estar aqui ou pode estar lá no final, certo? Ela pode estar em qualquer lugar aí permutando. Então isso aqui, quantos espaços nós vamos ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços aí, né? 6 lugares onde essas letras podem permutar distintamente. Então olha lá. Então eu tenho aqui, ó, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Certo? Então, fazendo pelo princípio fundamental da contagem, é só multiplicar isso aqui, ó. Multiplicando, eu vou ter que resultado, gente. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4 dá 120. 120 vezes 3 dá 360. E 360 vezes 2 dá 720. Tá? Vocês têm que prestar atenção nas restrições que a pergunta pode deixar lá para você, tá? No enunciado. Então olha lá a questão B, gente. Que determine o número de anagramas da palavra migrante que possuem as letras RAM sempre juntas e em qualquer posição. Qual é a diferença aqui da letra A? Bora lá. Então eu tenho aqui a permutação de 8 elementos, né? 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 e 8, tá? Então, ele está dizendo aqui na sua restrição que a palavra RAM, ela tem que estar juntas, né? Então, suponhamos que ela esteja bem aqui, ó. RAM. Certo. Então, ele está dizendo que ela tem que estar junto. Então, isso aqui vale como um elemento, certo? Tem que estar juntas e em qualquer posição. Então, com isso, nós vamos ter um total aqui, ó, a permutação de quantos elementos? Esse aqui é considerado como um elemento só. Então, aqui fica 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Então, vou ter aqui o que, gente? 6 fatorial, certo? Tendo aqui 6 fatorial, vou colocar o restante da letra aqui para você entender melhor. Coloquei RAM aqui, né? Sobra quem? O I, o M, o I, o G, o T e o N, certo? Então aqui o total são quantas letras? Essa aqui é considerada como uma letra, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vou ter 6 fatorial. Mas olha lá a restrição, ó. Essa palavra RAM, ela pode estar em qualquer posição. Então aqui dentro eu vou fazer uma permutação, porque o R pode estar nessa posição, pode estar aqui no meio. Então aqui seria quem? 3 fatorial. Porque é a permutação dessas 3 letras. Então com isso a gente vai multiplicar aqui por 3 fatorial. Certo? Então a nossa resposta final fica o P de N, né? Nossa permutação fica 6 fatorial vezes 3 fatorial. Dá quanto? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 3 fatorial. Dá 3 vezes 2 vezes 1. Fazendo esse cálculo aqui, dá um total de... dá 4.320 maneiras diferentes que podemos permutar a palavra migrante, tá? Então é isso, gente. Muito obrigado aí. Foi essa aula de permutação simples e com repetição. Espero que vocês tenham compreendido. Não se esquece de analisar a restrição lá, tá? No dia da prova lá. Porque se vier essa questão que provavelmente vai vir, que todo ano cai no Enem, você vai saber diferenciar a permutação simples e com repetição, tá bom? Muito obrigado, deixe seu like, se inscreva no canal aí e até a próxima.